Jonas capítulo 1, leremos do verso 3 até o verso 16. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio para que ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: "O que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos." Os marinheiros diziam uns aos outros: "Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós." Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: "Agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação, de onde você vem, qual é a sua terra e de que povo você é?" Jonas respondeu: "Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra." Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: "O que é isso que você fez?" Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: "O que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Disseram isso porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas então respondeu: "Pegue-me e me lance no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês." Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: "Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado." Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram os votos. Sempre que a gente passa por momentos difíceis, né? Sempre que a gente tem momentos difíceis, tempestades, por assim dizer, nas nossas vidas, é muito comum, e por que não seria diferente, nós ficarmos muito tristes, abatidos, cabisbaixos. E por conta disso mesmo, a gente acaba se recolhendo, a gente acaba preferindo ficar isolado, preferindo ficar realmente no escuro, deitado, meio que lambendo as nossas próprias feridas, né? E é interessante porque alguns neurocientistas dizem, eu falei essa questão de lamber as próprias feridas, porque alguns cientistas dizem que as dores emocionais que nós sentimos, muitas vezes, têm a mesma intensidade do que feridas físicas mesmo, que a gente acaba tendo. Então, quando nós estamos então muito cabisbaixos, muito tristes, muito abalados com alguma situação que a gente passa, a sensação que a gente tem de dor pela situação que nós passamos é literalmente a mesma de que caso a gente tenha sofrido algum acidente, quebrado uma perna, ou sofrido um acidente de carro, algo parecido. Por que não também, por exemplo, parto em alguns casos, né? Um parto difícil, um parto complicado. Tanto a parte emocional quanto a parte física, a dor, ela é muitas vezes a mesma. E assim como uma pessoa doente, que precisa ficar de cama, uma pessoa que também está passando por uma situação difícil, um momento de tristeza, de depressão, também precisa passar por um tempo de repouso. Assim como uma pessoa acamada, doente, precisa dormir para recuperar as forças, para poder cicatrizar aos poucos as feridas que acabaram sendo adquiridas,
assim também acontece com quem está passando por um momento difícil, com quem está sofrendo na alma situações que acabam muitas vezes fugindo do nosso controle e acabam nos chateando profundamente. E, ao mesmo tempo, talvez por conta disso mesmo, muitas vezes a gente acaba fugindo da dor que a gente está sentindo. A gente, para tentar curar e acalmar aquilo que a gente está sentindo, a gente muitas vezes acaba fugindo da dor. Então, não sei se os irmãos sabem, mas, por exemplo, depressão, uma coisa muito comum de acontecer com pessoas que estão depressivas, é justamente ficarem deitadas por longos períodos de tempo, não tendo condições de reunir energias para enfrentar o dia que tem pela frente. Elas acabam, como eu falei no começo, preferindo ficar dentro de um quarto escuro, tentando se recuperar, lambendo as próprias feridas e tentando vencer essa dificuldade que está tendo. E por conta disso mesmo acaba se dormindo muito, acaba se apegando muito ao sono. De modo semelhante, provavelmente os irmãos conhecem também pessoas que, quando enfrentam situações difíceis, acabam tentando fugir realmente da dor, se afundando em bebidas, talvez drogas, talvez jogo, talvez algo que geralmente essa pessoa faz para tentar acalmar o coração. Eu mesmo, quando era mais jovem, quando era adolescente, e por um bom período da minha vida de juventude, né? Embora eu sou jovem, mas nem tanto, né? O que eu fazia muito quando passava por situações difíceis era acabar mergulhando, ficando muito tempo em jogo. Eu gostava muito de jogar Pokémon, eu pegava Pokémon e jogava muito tempo de Pokémon. E de alguma forma eu sabia que aquilo era uma fuga. De alguma forma aquilo permitia que eu descansasse e tentasse recuperar a situação que eu estava passando. Tentava me curar para poder voltar à minha vida normal. Mas ainda assim eu sabia que era um tipo de fuga. E isso é uma condição normal de todos nós. Todos nós temos essa tendência de fugir, de modo que a gente tenta se mergulhar nessas situações, em coisas que a gente acaba se segurando ou trazendo algum tipo de conforto para a gente. Então, pode ser música, pessoas muito tristes acabam ouvindo muita música. Hoje em dia, jovens acabam assistindo muitas séries, muitos filmes, ou acabam assistindo, por exemplo, televisão o dia inteiro. E isso é uma tendência normal nossa. A gente quer fugir da dor. A gente não quer sentir a dor, a gente quer fugir dela. E como a gente estava falando na semana passada, do profeta Jonas, que nós vimos que ele fugiu da presença de Deus e da vontade de Deus, diante daquele texto que a gente viu semana passada, a gente poderia imaginar que ele estava fugindo justamente por medo dos ninivitas. Como eu falei, um povo muito cruel, muito sanguinolento, vamos dizer assim, sanguinário, hostil. Mas o que a gente percebe aqui nesse momento que Jonas está no meio do mar, está no meio de uma tempestade, é que tem algo mais, não é apenas medo. Há algo mais no meio dessa fuga que ele está realizando. Essa fuga parece, como nós podemos ver aqui no texto, ele falando que estava passando por um sono profundo, no meio de uma tempestade fortíssima. A tempestade não foi capaz de acordar a ele, porque justamente ele estava apegado ao sono, porque ele não estava simplesmente fugindo da presença física de Deus, não estava simplesmente fugindo da vontade de Deus, ele estava fugindo também da decepção que ele teve com Deus naquele momento. E que decepção seria essa? Podemos nos perguntar. Muitas vezes, isso acontece mais quando nós estamos em fase de namoro, por exemplo, ou iniciando uma amizade, e muitas vezes a gente acaba idealizando aquela pessoa que a gente entrou num relacionamento amoroso.
E o tempo vai passando até o momento que nós percebemos que a pessoa que a gente estava idealizando, não é necessariamente a pessoa que realmente está conosco. Não é a pessoa que realmente está ao nosso lado. Porque a gente cria na nossa cabeça, não exatamente uma ilusão, mas a gente cria uma imagem de quem aquela pessoa é, mas quando a gente é confrontado com a realidade de quem aquela pessoa realmente é, muitas vezes a gente entra em choque, e é aí que começam a surgir justamente as primeiras faíscas do relacionamento, né? É por isso que muitas vezes acontecem as primeiras brigas de um namoro, né? As primeiras brigas de namoro justamente são porque começam a haver algumas faíscas, começam a haver alguns atritos justamente porque as pessoas estão se conhecendo. Elas estão finalmente entendendo quem cada um é. E com o tempo, as coisas vão se ajeitando, conforme vai havendo perdão e conhecimento, as coisas vão se engrenando novamente e vão andando novamente. Mas algumas vezes, a nossa ideia de uma outra pessoa, às vezes acaba ficando tão forte na nossa cabeça, que a desilusão que a gente acaba tendo com a pessoa que existe de verdade, acaba sendo demais para a gente, e a gente realmente acaba ficando numa situação de profunda tristeza, profunda mágoa, muitas vezes de ressentimento mesmo. E eu entendo que era isso que estava acontecendo com Jonas, pelo menos nesse primeiro capítulo que a gente está lendo aqui. Ele tinha uma ideia de Deus que não corresponde a quem Deus realmente é. O desgaste, a desilusão que Jonas está passando nesse momento, com uma profunda tristeza, é porque ele entendia que Deus era alguém que prestaria apenas bênçãos para o povo dele, era alguém que se importava apenas com o seu próprio povo e que iria sustentar sempre esse povo, e todos aqueles outros povos que não eram os judeus, Deus iria executar julgamento, iria executar vingança, iria executar algum tipo de correção e disciplina. E a partir dessa ideia que Jonas teve de Deus, ele também começou a viver da mesma forma que Deus era na mente dele. Então, se para ele Deus era alguém que não se prestava misericórdia de um povo outro, de um povo além do povo judeu, então ele também não seria alguém que prestaria misericórdia ou levaria a palavra de Deus àquele outro povo, aquelas outras nações. E quando ele percebe que Deus, na verdade, se importa com aqueles outros povos, ele se choca. Quando Deus pede para que Jonas vá até Nínive para pregar arrependimento para aquele povo, o que acontece é justamente um conflito daquilo que Jonas tem na própria mente dele com aquilo que Deus realmente é. E muitas vezes a gente passa por situações muito parecidas. Nós muitas vezes temos uma imagem, uma característica de Deus específica nas nossas mentes, achamos que Deus é daquela maneira que nós achamos que Ele é, mas no fim, Deus se revela na Bíblia de uma outra maneira, de uma maneira muito mais misericordiosa. E algumas vezes até, por exemplo, quando nós passamos por dificuldades em nossas vidas, entendemos que Deus nos abandonou de alguma forma. E às vezes, por acharmos que Deus nos abandonou de alguma forma, nós também podemos acabar ficando frustrados com Ele. Porque nossa imagem de Deus em nossa cabeça, muitas vezes, está ligada a uma imagem de um Deus que sempre vai nos abençoar. E a gente esquece que, muitas vezes, Deus usa a própria tempestade para nos abençoar, nos ensinando algumas coisas que a gente não estava percebendo antes, nos nossos próprios corações. Muitas vezes a gente está jurando fidelidade, não a um Deus verdadeiro,
mas estamos jurando fidelidade a um Deus que montamos na nossa cabeça e que se encaixa justamente com aquilo que nós queremos. Então, tem aqui o texto do Tim Keller, rápido. Ele diz o seguinte: identidades cristãs superficiais explicam por que cristãos professos podem ser racistas e materialistas cheios de ganância, escravos da beleza e do prazer, ou cheios de ansiedade e propensos a trabalhar em excesso. Tudo isso acontece porque a verdadeira raiz de nossa identidade não é o amor de Cristo, mas sim o poder, a aprovação, o conforto e o controle do mundo. Muitas vezes a gente fica chateado, muitas vezes a gente busca achar culpados para a tempestade que a gente está passando, mas a gente muitas vezes não está disposto a entender que muitas vezes não tem culpado. A situação não tem culpados. É simplesmente uma tempestade que se achegou a nós. Ou outras vezes, de fato, a tempestade é consequência de algum pecado. Ou outras vezes, a tempestade está pior por causa da consequência de alguns pecados nossos. E nós, nos apegando aos nossos pecados, aos nossos corações duros, sem perceber, acabamos sendo tragados pela tempestade e não sabemos o que fazer, entramos em desespero. Então a tristeza que Jonas sente nesse momento vem justamente de um conflito interno que está acontecendo no coração dele. Um conflito de um Deus totalmente diferente daquele Deus que ele sempre conheceu. Se eu puder colocar um exemplo de como nós agimos e vivemos a partir daquilo que nós temos no nosso coração, imagine um pai de família que entende que para prover e para suster a vida da família dele, uma coisa mais importante que ele tem que fazer é gastar tempo de qualidade com aquela família. Se ele entende que isso é a coisa mais importante para aquela família, ele vai, obviamente, deixar de lado algumas vezes o trabalho, algumas vezes os prazeres dele, né, algumas distrações, e vai gastar um tempo a mais com a família dele. Por outro lado, se uma pessoa, se um homem de família entende que o mais importante para a família dele é prover de alguma forma, de alguma maneira, financeiramente para que aquela família possa sobreviver, o que acontece? Ele vai se dedicar ao trabalho e muitas vezes, sem perceber, ele vai estar sacrificando a família porque ele não está se fazendo presente na vida daquela família. Então, muitas vezes, mesmo com as intenções corretas em nossos corações, se não percebemos algumas fidelidades ou algumas questões que entendemos ser importantes para a vida que nós queremos, a importância, a fidelidade que nós teremos que colocar na nossa vida, especialmente na vida com Deus, muitas vezes a gente acaba cometendo erros sem perceber. A gente acaba vivendo de uma maneira um pouco diferente daquilo que Deus está falando para a gente viver. Como eu falei aqui, Jonas, ele entendia que a justiça de Deus é algo muito mais importante do que a misericórdia. E por isso mesmo, ele trata com hostilidade, com desdém, aqueles que são diferentes dele. E a gente vê isso até no próprio tratamento com os marinheiros que estão ali ao mar com ele. Ele fugiu dos ninivitas, mas ele também está fugindo dos marinheiros. Ele não quer lidar com eles muito bem. Tanto é que somente depois de muita insistência dos marinheiros para com a vida dele, para com ele, para saber quem é o Deus que você serve, porque todos os nossos deuses aqui a gente já apelou, e nenhum deles aqui está resolvendo o problema nosso aqui da tempestade. Provavelmente é o seu Deus que está mandando essa tempestade contra a gente. Por Jonas entender a coisa um pouco diferente de quem Deus realmente é, ele foge porque está frustrado com Deus. E é por conta disso mesmo que Deus acaba mandando um tipo de tempestade para fazer ele perceber que a coisa não é exatamente da maneira que ele pensa que é.
ao ponto até mesmo de os próprios marinheiros serem convertidos sem que o profeta pregue arrependimento para eles. Aqui, nessa história, tudo o que acontece é ao contrário. O profeta deveria clamar a Deus por perdão, mas quem clama a Deus por perdão são os ímpios. Aquele que deveria se sacrificar ali pelo próximo, ou tentar propor uma solução que resolva toda a questão da tempestade ali, deveria ser Jonas. Ele até faz isso, mas muito a contragosto. E no fim das contas ele é forçado a fazer aquilo que ele precisava ser, que é ser lançado ao mar. Porque justamente nós acabamos presos a uma imagem de Deus que muitas vezes é equivocada, nós acabamos tendo uma dificuldade muito grande de perceber que Deus está tentando tratar o nosso coração. Que Deus está tentando tratar a gente nas nossas maiores dificuldades. E por nós nos apegarmos demais ao nosso coração, aquilo que está em nosso coração, a dureza do nosso coração, algumas vezes a gente é mais chacoalhado ainda e acaba causando mais tormenta ainda. A gente acaba sentindo mais ainda a tormenta do que ela deveria ser. Então, aqui mais uma frase de Tim Keller. Jonas fugiu porque não queria trabalhar pelo bem dos pagãos, mas queria servir exclusivamente aos interesses dos crentes, porque era a visão que ele tinha de Deus. Mas o Senhor lhe mostra que é o Deus de todas as pessoas, e Jonas precisa ver a si mesmo como parte da comunidade humana inteira, e não apenas como membro de uma comunidade de fé. Ou seja, Jonas estava se apegando mais àquela ideia que ele tinha de quem Deus é, de que é um Deus que trabalha apenas para o povo dele, e não um Deus que realmente se importa com quem é diferente, que se importa a ponto de mandar o seu próprio filho para salvar aqueles que ainda não o conhecem. A salvação não veio apenas para os judeus, mas veio também para todos os povos gentios. E de alguma forma isso Jonas já está ilustrando, esse texto de Jonas já está ilustrando. A diferença é que Jonas não quer admitir isso, por conta justamente do coração duro dele. Caminhando para o final já então, só para reforçar 3 pontos, que embora eu não tenha destacado no texto, mas são 3 pontos que são importantes para a gente perceber como Deus acaba usando as tempestades que a gente passa para fazer a vontade dele. Deus muitas vezes usa as tempestades da vida para se revelar melhor a nós mesmos, para revelar quem Ele é. Ele se revela plenamente na Escritura. Mas muitas vezes é nas tempestades da vida que nós percebemos como Deus realmente age, quem realmente Deus é. É como se nós sempre pensamos assim que Deus é amoroso e misericordioso, mas a gente só percebe mesmo quão bondoso e amoroso Ele é quando nós, em extrema dificuldade, em extrema carência, necessidade de ajuda, percebemos que no momento exato, Deus envia o seu auxílio e seu socorro. Segunda coisa é que Deus usa as tempestades para justamente tratar os nossos corações. Ele usa muitas vezes as tempestades, as dificuldades, para mostrar para a gente que nós precisamos aprender a nos render a Ele. Precisamos aprender a nos render à vontade dEle. A gente se prende muito àquilo que a gente tem em nosso coração, aquela fidelidade que a gente tem no fundo do nosso coração, e geralmente a gente não percebe essa fidelidade. Essa fidelidade é um ídolo. A tempestade muitas vezes vem porque Deus quer nos mostrar a idolatria que está morando no nosso coração, o ídolo que está no nosso coração. Ele manda a tempestade para a gente acordar e perceber que Ele é Deus. E por fim, Deus manda algumas tempestades para a gente aprender para a gente conhecer algumas coisas que a gente só sabe de cabeça, mas a gente não sabe na prática.
Nós sempre falamos a respeito da soberania de Deus, que Deus está no controle de todas as coisas. Mas quando recebemos notícias como a de um câncer, quando recebemos notícias como da perca de um ente querido, quando recebemos notícias duras para nós, a gente acaba não confiando na soberania de Deus, a gente não consegue descansar. Às vezes a tempestade vem para a gente poder aprender na prática aquilo que a gente sabe na nossa cabeça. Deus quer que a gente aprenda então com os nossos corações. Oremos, irmãos. Bondoso Deus, eterno Pai, nós nos colocamos aqui em Sua presença pedindo, Deus, que o Senhor nos ajude, Senhor, a enxergar o que o Senhor quer nos mostrar no meio das tempestades que passamos em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor sensibilize nossos corações, que nós possamos aprender a confiar em Ti, que nós possamos conhecer melhor quem o Senhor é, ó Deus, que nós possamos estar dispostos a entender qual é a Sua vontade para nós, ó Deus. Muitas vezes nós fugimos, ó Deus, das dificuldades, fugimos, Senhor, das tempestades, porque realmente é duro, Senhor, é difícil, nós sofremos muito, ó Deus, mas precisamos aprender que muitas vezes as dificuldades vêm justamente porque o Senhor quer que nós amadureçamos, ó Deus. Que o Senhor quer que nós confiemos em Ti. Que a vontade do Senhor é que nós realmente nos apeguemos a Ti acima de todas as coisas e não a outras coisas que geralmente julgamos importante, ó Deus. Por isso pedimos, ó Deus, pedimos a Sua inspiração, pedimos, Senhor, o Seu Espírito Santo, para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer nos mostrar, quais dificuldades precisamos vencer em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que esteja conosco. Em nome de Jesus, que oramos agradecidos. Amém.